Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Larry Johnson, ex-analista da CIA, para discutir o armamento russo. É ótimo vê-lo novamente, Larry. Ei, Glenn, obrigado pelo convite. Como sempre, é um prazer conversar com você. Pelo que entendo, é bastante comum, ou um padrão recorrente, que a CIA tenda a divulgar alguma desinformação. E depois, é claro, essa informação percorre o sistema e acabam agindo com base na mesma informação. O problema das campanhas de desinformação é que muitas vezes acaba se enganando a si mesmo. Não sei se você tem alguma experiência ou conhecimento nessa área, mas mais especificamente em relação à nossa conversa de hoje, a guerra de informação é um componente muito importante da guerra por procuração na Ucrânia, simplesmente para manter o conflito em andamento. A OTAN parece se apoiar em duas narrativas importantes. Primeiro, que a Rússia tem as intenções mais malignas, sem preocupações legítimas de segurança. E segundo, que ela é fraca e pode ser detida. E eu acho que às vezes acabamos em situações constrangedoras, em que dizemos que eles estão cometendo um genocídio. Mas quando enviam 700 drones e há 2 mortes, o que é muito trágico, claro, isso não é um bom indicativo de intenção genocida. Mas hoje, o que eu queria perguntar mais é sobre os argumentos que fazemos de que os russos estão à beira do colapso. Sabe, supostamente eles têm uma escassez de mísseis, quase acabando desde março de 2022, lutando com paz, roubando chips de máquinas de lavar. E não se esqueça das geladeiras. Geladeiras, Mas é meio interessante, porque se você for aos canais ucranianos no Telegram, eles na verdade alertam contra isso. Dizem que muitos dos soldados deles vão para o campo esperando lutar contra ondas humanas de russos atrasados e sem treinamento. Mas, quando chegam ao campo de batalha, relatam que os russos são mais bem treinados, melhor equipados, com mais armas e armas melhores também. Então sim, acreditar na nossa própria propaganda pode ser bastante prejudicial. Enfim, o que eu queria dizer com isso é que você voltou recentemente da Rússia, e eu esperava que, já que no Ocidente também tendemos a nos enganar, pudesse nos esclarecer um pouco sobre algumas das conversas que teve. Você falou com 2 generais russos, certo? O que é que realmente sabemos agora sobre o armamento deles? Ou pelo menos o que você aprendeu? Bem, sim, eu tive sorte. Fiz 28 entrevistas diferentes, nas quais eu fazia as perguntas. Eu estava sendo o Glenn Deasing, fazendo as perguntas e obtendo as respostas. E foi realmente uma base ampla. Falei, acho que com pelo menos 4 membros da Duma, 2 altos funcionários do governo Putin. Além dos 2 generais, havia mais 2, um coronel e um soldado, que é um atirador de elite famoso. Ele é, na verdade, sérvio, mas tem lutado no Donbass há 10 anos. Analistas proeminentes, repórteres, então quero dizer, foi uma base ampla. E não havia limitações sobre o que eu poderia perguntar. O tema era totalmente aberto. Um dos generais com quem passei muito tempo foi o general Abtialaudinov, um tenente-general checheno. Ele é quem concebeu e liderou o ataque em Soledar. Lembra quando os russos marcharam por um gasoduto por 13 quilômetros? Eles fizeram isso curvados, sabe? Sem ficar totalmente eretos. Não dá para marchar assim. É preciso se agachar e se mover. Eu desafio qualquer um a sair e ver se consegue andar sequer 1 quilômetro dessa forma. Mas eles avançaram por aquele gasoduto carregando armas e munição, o que significa que era uma carga pesada, e realizaram um ataque surpresa muito bem sucedido contra as forças ucranianas, acabando por destruí-las. Então, quando ouço o Ocidente falar sobre o colapso da Rússia e a fraqueza de seu exército, eu recuo e digo, certo, vamos fazer um inventário. Vamos olhar para as armas. Vamos começar com a artilharia. Quem produz mais projéteis de artilharia, os Estados Unidos e toda a OTAN juntos, ou a Rússia? Bem, a resposta é a Rússia.
Quem é capaz de produzir mais canos de artilharia? Os canos dessas peças de artilharia se desgastam depois de disparar um certo número de tiros, então é preciso substituí-los. E, novamente, quem fabrica mais canos? A Rússia. E quanto aos mísseis hipersônicos? São mísseis que viajam a Mach 6 ou mais, e podem ser guiados, podem manobrar. A Rússia tem pelo menos 5 tipos diferentes de mísseis hipersônicos. Quantos o Ocidente tem? Nenhum. Nenhum. E só nesta semana a Rússia evitou 2 tipos de, vou chamá-los assim, mísseis de cruzeiro. Um opera na água, debaixo d'água, como um torpedo. O outro opera como um míssil Tomahawk. Ambos são movidos por um reator nuclear, o que significa que possuem um reator em miniatura, gerando a energia que fornece propulsão para esses 2 tipos de sistemas de armas. E ambos são capazes de carregar uma ogiva nuclear. Portanto, são veículos de entrega. Eles próprios não são armas nucleares. Então, os Estados Unidos ou a OTAN têm algo comparável? Não, não tem. A produção de drones. Novamente, a Rússia supera os Estados Unidos e a OTAN na produção de drones. Os russos optaram por seguir um caminho mais, digamos, econômico. Let's call it inexpensive route. They produce Shahed drones and Geran drones. Eles produzem drones Shahed e drones Geran, que veja bem, acho que alguns custam cerca de 10, talvez alguns os $50 mil. Um contraste e tanto com o drone MQ-9 Predator Reaper, 35 milhões. Então, apenas em termos de equipamento, bem, vamos voltar. Tanques. A Rússia está produzindo em média 600 tanques totalmente novos por ano. Os Estados Unidos não estão produzindo tanques novos, eles estão reformando os existentes, os M1 Abrams. E como foi demonstrado no campo de batalha, o M1 Abrams é realmente pouco adequado para operações na Ucrânia, em forte contraste com os tanques russos. Então veja, me aponte uma área em sistemas de armamento militar em que o Ocidente possa dizer, somos melhores que os russos. Where the West can say, we're better than the Russians. There isn't one. Not one. There are multiple ones where Russia. Não existe nenhum. Há várias áreas em que a Rússia pode dizer que é superior e está bem à frente do Ocidente. Então esse gaslighting, em que você sabe o Trump continua dizendo, nós temos o melhor exército do mundo. Sério, nós nem conseguimos impedir os outros de fecharem o Mar Vermelho. Tentamos. E nessas 7 semanas, que é a continuação da Operação Guardião da Prosperidade, esqueci, eles deram um novo nome a ela. Os Estados Unidos perderam 7 drones MQ-9 Predator. Isso dá quase $260 milhões em drones jogados no lixo, ou neste caso, caídos na terra. E ainda houve os danos causados a 3 aeronaves de combate que foram perdidas. Então, depois de 7 semanas disso, os Estados Unidos disseram, certo, vencemos, declaramos vitória e fomos embora. Então, se não conseguimos lidar com os outros, como diabos vamos lidar com os russos se por acaso os Estados Unidos e a Rússia entrarem em combate? O fato é que a Rússia tem uma vantagem clara. E os russos entendem isso, mas também carregam consigo, e o general Alaudinov foi muito claro sobre isso. Ele disse, estamos lutando por nossa existência, por nossas famílias, por nossa terra, e não vamos parar até que ela esteja segura. Não há nada que o Ocidente possa oferecer, dizer ou fazer, além de nos deixar em paz e sair da nossa terra. É isso que a Rússia quer, e é isso que ela vai conseguir. Para mim, quando ouço toda essa propaganda de guerra sobre como eles estão mal equipados, as ondas humanas, todas essas coisas fáceis de desmentir, as pessoas esquecem o quão perigoso é subestimar suas capacidades e exagerar as nossas. Acabamos com suposições como a de domínio da escalada, de que podemos sempre aumentar a intensidade, sabendo que em algum momento os russos teriam que recuar porque temos as armas mais poderosas. Ou, como você disse, se entrássemos em uma guerra direta, a probabilidade de realmente vencermos. Porque, pelo menos aqui do lado europeu, parece que se parte do pressuposto de que é apenas uma questão de vontade. Se os americanos realmente se dedicassem a essa guerra e colocassem tudo nela, então os russos não teriam chance.
porque você sabe, eles têm uma economia minúscula, do tamanho da Espanha, um posto de gasolina disfarçado de país. Mesmo que estejam superando a capacidade industrial militar deles, produzindo mais de todo o TAM várias. Então, Obama também observou certa vez que os russos desejariam isso mais, que estariam dispostos a sacrificar tudo porque é algo existencial para eles. Não está do outro lado do planeta, e eles têm a vantagem da logística, está bem ao lado. Então, com tudo isso, a ideia de que se formos patrióticos o suficiente, precisamos minimizar as capacidades russas, parece absurda. Isso trará muito prejuízo a nós mesmos. Mas você analisou muitas dessas armas, e a mais recente é esse novo míssil movido à energia nuclear, o Burevestnik. Por que, bem, antes de tudo, por que importa o fato de ele ser movido à energia nuclear? E como você entende a vantagem comparativa ou competitiva desse míssil? Bem, se você entrar em qualquer um dos mecanismos de busca de IA e pedir para listar mísseis balísticos de alcance intermediário intercontinental, eles sempre vêm com uma distância máxima que podem percorrer. Este míssil de cruzeiro não tem distância máxima. Ele pode dar a volta ao mundo. No passado, a capacidade de um míssil viajar, digamos, 1.000 milhas, 2.000 milhas, 3.000 milhas, sempre dependia da quantidade de combustível que ele carregava, fosse líquido ou sólido. A quantidade de combustível a bordo adiciona peso, o que limita o tamanho potencial da ogiva e assim por diante. O Burevestnik e o Poseidon não estão mais limitados pela quantidade de combustível a bordo. Eles basicamente têm um suprimento ilimitado de combustível por causa do reator nuclear. E isso abre algumas oportunidades realmente interessantes fora do campo militar. Você consegue imaginar um avião movido por um pequeno reator nuclear que fornece toda a propulsão para a decolagem e o pouso? Não tenho certeza de qual seria o custo inicial. Mas imagine a economia de combustível ao longo do tempo. Esse é apenas um aspecto. Isso também se aplica às viagens espaciais. Não seria mais necessário ter estágios de propulsão que decolam, ficam sem combustível, se separam, e então outro entra em ação até também se esgotar e se desprender novamente. Isso vai mudar o design das naves espaciais, pois de repente elas poderão decolar e pousar sem precisar de todos aqueles propulsores, já que terão energia a bordo proveniente de seu próprio reator nuclear. Uma vez em funcionamento, elas estarão voando. E isso facilita falar sobre viagens a Marte. Tenho certeza de que ainda há mais pesquisas a serem feitas, mas novamente isso reflete o tipo de inovação que tem sido característico da Rússia. Realmente remontando aos tempos de Stalin. Uma das conversas mais interessantes que tive, bem, todas foram fascinantes, foi com o ministro da Economia, Galushka. Ele tem, neste momento, o livro mais vendido na Rússia sobre a história da economia russa. Ele volta no tempo e explica em detalhes o que se poderia chamar de o lado bom de Stalin, o que foi feito em termos de industrialização da Rússia. Os anti-stalinistas dizem, isso teria acontecido de qualquer forma com ou sem Stalin. Bem, o que sabemos é que temos a história, e a história mostra que a Rússia alcançou avanços tremendos na industrialização de 1925 a 1955. Isso foi simbolizado no final por Yuri Gagarin sendo o primeiro homem no espaço, superando os Estados Unidos nessa corrida. Mas o que o Sr. Galushka disse foi que o Ocidente não entende que somos autossuficientes. Sim, estamos envolvidos no comércio internacional, e o comércio internacional contribui para o nosso produto interno bruto. Mas ele disse que, se chegássemos ao mundo em que tivéssemos que construir um muro em torno da Rússia e depender apenas do que produzimos aqui no país, não precisaríamos de nada. Não há uma única coisa de que precisemos de qualquer país estrangeiro que seja essencial para a nossa economia.
porque temos tudo aqui internamente. E vimos isso nos últimos 3 anos. Por exemplo, anteriormente, quando a Rússia comprava aeronaves para voos comerciais civis, elas eram adquiridas principalmente da Boeing. Então as sanções entraram em vigor. Nada mais de Boeing para vocês. Então a Rússia diz, ok, vamos construir o nosso próprio. E nos últimos 3 anos eles construíram, produziram e testaram em voo um jato comercial. E agora vão começar a produzi-los em massa. Uau! Má notícia para Boeing e potencialmente para Airbus, porque agora a Rússia vai conseguir construir o suficiente para talvez até começar a vendê-los a países do sul global que antes compravam da Boeing ou da Airbus. Assim, a Rússia acabou de demonstrar que se você tentar excluí-la dos mercados, ela consegue contornar isso. E esse era o ponto de Galushka. O Ocidente acha que pode sancionar a Rússia de uma forma que a force a mudar. Mas ele disse que o Ocidente não tem esse poder. Ele simplesmente não existe. Todos costumavam ensinar estratégia de segurança na universidade em Sydney. Eu sempre dizia aos alunos, não odeiem seus oponentes, porque se vocês os odiarem, isso leva a uma análise ruim. Vocês começam a achar que eles são atrasados ou algo assim. E com uma análise ruim, surgem políticas ruins e vocês perdem. Portanto, é preciso sempre respeitar os oponentes. Mas acho que essa é uma das grandes maldições de hoje. Não conseguimos reconhecer nenhuma força em nossos adversários. Sempre tem que ser sobre diminuí-los, e acabamos nessas situações previsivelmente estúpidas que deveriam ter sido mais uma vez previsíveis. Mas você mencionou algo muito interessante sobre o que Putin disse, que as tecnologias do míssil Burevestnik também podem ser aplicadas na exploração espacial. É assim que eu acho, a era geoeconômica mudou as coisas, porque no passado as pessoas se preocupavam com a exportação de tecnologias comerciais, já que elas poderiam ter aplicação militar. Na era geoeconômica, agora temos tecnologias com capacidade militar sendo usadas para obter vantagem comercial. Certo? Certo. E isso também é uma forma de subsidiar indiretamente suas indústrias comerciais, fazendo com que tecnologias militares financiadas pelo Estado trabalhem em conjunto com empresas privadas. Mas acho que muitas pessoas costumam ignorar que os russos realmente fizeram grandes avanços em sua soberania tecnológica. Eles, na verdade, têm um ecossistema digital autônomo bastante sólido, com seus próprios gigantes da tecnologia dominando na Rússia, em vez de depender de estrangeiros. Em geral, o esforço é reverter o que aconteceu nos anos 1990, quando eles apenas exportavam petróleo e gás, importavam todos os bens e acabaram com a desindustrialização. Eles reverteram isso agora. Estão vendendo sua energia e usando boa parte dos lucros para subsidiar e financiar novos desenvolvimentos tecnológicos, buscando mais autossuficiência e subir nas cadeias globais de valor. Muito disso é ignorado, porque sempre há essa necessidade de descrever os russos como atrasados. E então, é claro, você acaba achando que vai lutar contra os russos com paz e recebe um míssil hipersônico vindo na sua direção. Isso é um alerta, você está certo. Mas você mencionou todos esses mísseis. Os hipersônicos, o Zircon e, claro, o Burevestnik, que está em uma categoria própria. Mas é preciso observar que para muitos desses sistemas de armas, não é necessário o míssil Burevestnik para a Ucrânia. Até que ponto você vê isso sendo direcionado como um fator de dissuasão contra o Ocidente? Você conversou com muitos dos líderes militares de lá. Eu estive lá, foi há 3 semanas? Não, há 2 semanas. E tive a impressão de que os russos agora veem uma enorme necessidade de reviver sua capacidade de dissuasão, porque na OTAN ficamos um pouco confortáveis demais com a ideia de simplesmente lançar mísseis contra Moscou, se for preciso, sem nem fingir mais que é realmente a Ucrânia que os está lançando. Então, como você vê o desenvolvimento desses sistemas de armas dentro desse jogo mais amplo, à medida que entramos em outra rodada de escalada?
seeking another round of escalation. Well, Russia is now in a position. Bem, a Rússia agora está em uma posição em que pode tanto lançar um ataque que o Ocidente não consegue impedir, quanto deter a maioria das represálias ocidentais graças aos seus diversos sistemas de defesa aérea, o Pantsir, S-300, S-400, S-500 e S-550. Eles estão desenvolvendo essas capacidades de forma bastante rápida. Relacionado a isso, deixe-me apenas destacar que houve uma peça interessante de desinformação, na verdade propaganda, que circulou na terça-feira desta semana. Um amigo meu, Steve Bryan, escreveu sobre isso. Voltei de Moscou na terça-feira e antes de partir, as notícias de segunda e domingo eram todas sobre a visita de Putin ao quartel-general militar, um extenso briefing com o general Gerasimov. Toda a cobertura na Rússia era muito otimista, muito positiva. Como Putin estava visitando um quartel-general militar, ele usava um uniforme. Isso não tinha mais entendido de Rio. That wasn't sending any new signal. That's just sort of because of his role as commander-in-chief. Isso é apenas por causa do papel dele como comandante em chefe. Se ele está em uma base militar, ele se veste de acordo. Mas não houve absolutamente nenhum indício de animosidade entre Putin e Gerasimov. De qualquer forma, Steve conseguiu um vídeo no YouTube que supostamente mostrava Putin repreendendo Gerasimov por falhas na defesa. Eu verifiquei com 3 pessoas diferentes na Rússia. Uma delas acho que você conhece, Stanislav Kropivnik, ou Stas. Ele é um ex-major do exército dos Estados Unidos. Todos responderam dizendo que era totalmente falso, uma fabricação de IA, tentando criar uma narrativa de que havia conflito ou discordância entre os militares e Putin. Na verdade, é o oposto. Mas, novamente, isso ilustra o desespero do Ocidente em criar esse tipo de narrativa que muitas vezes engana as pessoas no Ocidente. Elas não enganam as pessoas na Rússia. Em minha conversa com o general Abdi Alaudinov, ele deixou isso claro. Ele disse, olha, seguimos o presidente Putin, mas é a liderança militar que cuida disso. Putin não tem experiência militar. Ele não serviu nas Forças Armadas. Ele é o comandante-em-chefe por força de sua posição como presidente, mas essencialmente ainda é um controle civil sobre os militares. As decisões reais sobre onde atacar, como atacar e o que atacar estão sendo tomadas pelo general Gerasimov e seu Estado-Maior, que inclui generais, coronéis, oficiais superiores, uma integração de todas as forças, terrestre, naval e aérea. E veja, Putin está deferindo a eles. Putin is deferring to them. But I was told the one area that he made a special request. Disseram-me que a única área em que ele fez um pedido especial foi para minimizar as baixas russas. Essa é uma das razões pelas quais vemos o avanço lento e metódico da Rússia em direção ao oeste. Eles estão avançando, e neste ano têm se movido de forma muito mais rápida, à medida que enfraqueceram e destruíram elementos-chave das capacidades de defesa ucranianas. O outro objetivo deles é minimizar as baixas civis. Porque em lugares como Pokrovsk, há muitos civis que permaneceram. Eles não querem continuar sob controle ucraniano. Estão esperando que os russos cheguem e os libertem. Então a atitude dos russos é, sabe, por mais tempo que leve, nós vamos levar o tempo que for necessário. Não vamos ser derrotados. Isso não é uma opção. E existe essa mentalidade. O interessante também é o que você disse sobre a tendência do Ocidente de subestimar as capacidades da Rússia. Mas com todo respeito, os russos, você não ouve esse tipo de fala desdenhosa sobre os ucranianos. Na verdade, eles destacam o seguinte. Dizem que a razão qual os ucranianos lutam tão bem é porque ainda são russos no Kuban. Então, sabe, eles fazem um elogio, conhecem-nos como parentes, parte de milha eslava. Bem, sobre a propaganda, é interessante que sempre que surgem más notícias, algo que possa abalar a crença do público na guerra e a disposição de continuar com ela, você já sabe que algo vai aparecer para redefinir a narrativa.
Então, agora que há um desastre, falamos antes sobre Pokrovsk e Kupiansk estarem cercadas. Bem, agora elas estão cercadas. Há milhares e milhares de soldados ucranianos que não conseguem mais sair, que precisam se render ou morrer. E justamente quando isso acontece, você fica meio que esperando, especialmente assistindo a TV britânica, pensando, então onde está o grande incentivo moral que mostra que estamos realmente vencendo? E é aí que surgem esses relatos de que Putin está com medo porque está por um fio e um golpe pode acontecer em breve. Putin is fearful because he's on his last leg and a coup might be coming. I mean, it's becoming quite predictable. Quer dizer, está se tornando bastante previsível. Mas, novamente, todo esse auto-engano, sempre apontando ou fingindo essa enorme fraqueza do lado russo, é bastante perigoso, porque a cada dia que passa, o acordo será pior. Não apenas qualquer acordo em termos de arquitetura de segurança europeia, mas até mesmo, sabe, seria do interesse de todos ter uma Ucrânia razoavelmente forte e independente como um amortecedor entre a OTAN e a Rússia. Mas a cada dia, a capacidade da Ucrânia construir depois disso, com toda a perda de homens, a infraestrutura destruída, as pessoas fugindo do país, vai se tornar impossível ter uma Ucrânia estável nos próximos anos. Ela pode entrar em colapso ou se desintegrar como nação. Ninguém ganha com isso. Mas essa história continua recuando para um mundo de fantasia em que a Rússia estaria à beira de um golpe. Quero dizer, às vezes tenho a impressão de que as agências de inteligência e a mídia simplesmente embarcam nessa narrativa, e depois ela volta ao ciclo, e eles retomam o assunto como se fosse uma história real. Mas quanto a isso, como a Ucrânia agora está perdendo, o desespero começa a aparecer. Isso é especialmente visível aqui na Europa. Não conseguimos mais financiar a Ucrânia. Estamos quebrados. Então agora o discurso é, vamos simplesmente confiscar os ativos russos. Ou, a Ucrânia está sofrendo imensamente no campo de batalha. Vamos enviar algumas tropas. Ou vamos dar a eles mísseis de longo alcance para atacar a Rússia. Tudo isso, apreender navios russos, atacar sua infraestrutura energética, qualquer uma dessas ações poderia desencadear uma guerra direta. Como você vê a probabilidade de realmente provocarmos uma guerra direta com os russos? Na verdade, acho improvável simplesmente porque a Europa não tem essa capacidade. Não tenho dúvida de que eles têm o desejo, adorariam, sabe, atingir a Rússia e sentir que poderiam causar danos. Mas a realidade é que eles não têm o estoque de armas, nem a sofisticação delas. Eles têm poder de fogo suficiente para, digamos, acender uma fogueira na qual eles próprios seriam o combustível. Porque a Rússia, se for atacada, e a Rússia não vai lançar ataques preventivos contra a Europa sob nenhuma circunstância, mas se for atingida, retaliará de uma forma que causará imensa dor e sofrimento à Europa, pelo menos no âmbito militar. And suffering on the part of Europe, at least within the military realm. The one thing, it's sort of, despite Western Uma coisa é que, apesar da propaganda ocidental, a Rússia tenta evitar baixas civis porque reconhece, com base em sua própria experiência de guerra, que se você começar a matar civis, tudo que faz é aumentar a raiva da população contra o agressor. As pessoas tendem a se unir em torno do governo existente, mesmo que o odeiem. Então a Rússia, pelo menos de forma sensata, entende isso. Na verdade, eles querem fazer o que puderem para enfraquecer o apoio ao governo atual. E isso se faz destruindo sua capacidade de fornecer serviços à população. Essa é uma das razões pelas quais se vê os russos realizando esses ataques a usinas termoelétricas, hidrelétricas, usinas a carvão e assim por diante em toda a Ucrânia. Os russos, toda a mentalidade deles em relação a isso é algo que o Ocidente simplesmente não quer aceitar ou entender. Vários, não apenas os dois generais com quem conversei, mas outros também, destacaram o seguinte ponto: não precisamos nos expandir para a Europa. Temos 11 fusos horários de território aqui, essa imensa extensão até a Sibéria e ao longo da fronteira com todos os stans. Não precisamos de mais terras. Temos de sobra. E não há recursos que precisemos conquistar. Já temos tudo o que precisamos. Só queremos ser deixados em paz.
Gostaríamos de ter um relacionamento com vocês, mas infelizmente a relação entre a Rússia e a Europa é como... Bem, não sei, talvez como na época de solteiro, se você já teve uma namorada maluca. You know, I don't know if in your bachelor days, if you ever had a crazy girlfriend, I mean, one just completely nuts, and no matter what you try. Quer dizer, uma delas é completamente maluca. E não importa o que você tentasse fazer para se dar bem com ela, ou sabe, apaziguá-la, ou dar presentes, ela estava sempre com raiva, sempre ameaçando. Europe is the crazy girlfriend. Esse é o relacionamento entre a Rússia e a Europa. A Europa é a namorada maluca. E para as mulheres que estão ouvindo, tudo bem, um namorado maluco. Vamos ser justos aqui, sem fazer nada sexista, mas estou falando do meu próprio ponto de vista, da minha própria referência. Então, realmente não há base para um relacionamento. Um que seja baseado em respeito mútuo. Outra coisa que ficou clara para mim é que a mentalidade russa não se baseia no jogo de soma zero que define a mentalidade ocidental ao lidar com outros países. Em vez disso, a mentalidade russa é sobre construir um jogo de soma positiva, em que todos podem ganhar, todos podem participar, todos podem se beneficiar. All can win, all can participate, all can benefit. They don't feel the need that I've got to win and you've got to lose. Eles não sentem a necessidade de que eu tenho que vencer e você tem que perder. Esse é outro princípio central tanto da política externa quanto da política militar russas. Para ilustrar isso, veja o que aconteceu com a população muçulmana na Chechênia após a Segunda Guerra da Chechênia, que terminou por volta de 2009 ou 2010. Foi uma guerra brutal e muitas pessoas morreram de ambos os lados. No entanto, quando terminou, a Rússia fez questão de reconstruir a confiança e o relacionamento com os chechenos. Eles não buscaram humilhá-los nem fazê-los sofrer. Foi exatamente o oposto. De fato, fui informado de que a Rússia desviou parte de seu orçamento, que deveria ter ido para outras regiões, e concentrou-o na Chechênia, reconstruindo-a. E hoje a Chechênia é amplamente descrita como uma das repúblicas mais belas da Rússia. E poxa, isso produziu o general Kadyrov e o general Alaudinov. Então você tem esses grandes comandantes militares muçulmanos que desempenharam papéis principais em batalhas cruciais. Kadyrov na Batalha de Mariupol em maio de 2022 e o general Avdiy Alaudinov na Batalha de Kursk, que terminou em março deste ano. É essa mentalidade, essa diferença na forma como os russos encaram o adversário. Eles não sentem necessidade de humilhar ou destruir o inimigo. Na verdade, tentam encontrar uma maneira de fortalecê-lo. Isso também me dá certo otimismo de que quando tudo isso acabar, e vai acabar militarmente, não por negociação, se a Rússia conseguiu curar as feridas com os chechenos, também pode curar as feridas com os ucranianos. Sim, não. Eu também fiquei com a impressão de que as possibilidades diplomáticas acabaram. Acho que o último prego no caixão foi quando Trump voltou e sugeriu, bem, vamos voltar à ideia de cessar fogo. Foi aí que ficou evidente que a diplomacia era simplesmente inútil. Claro, se houver mudanças significativas agora no campo de batalha, cidades começando a cair uma após a outra, isso pode escalar muito rapidamente depois de Pokrovsk e Kupiansk desmoronarem, ou caírem nas mãos dos russos. Mas então, é claro, pode haver mais disposição diplomática na OTAN para aceitar algumas dessas concessões e também dizer isso a Zelensky. No entanto, minha última pergunta é sobre as decisões recentes dos Estados Unidos. Vejo relatos de que os Estados Unidos estão reduzindo sua presença no leste europeu. Romênia, Estados Bálticos, Polônia. Não estão se retirando completamente, mas diminuindo sua presença de acordo com a ideia de se afastar da Europa. Isso parece um sinal muito claro de que o processo de transferir a guerra para os europeus significa que eles terão que terminá-la. Eles podem deixá-la se arrastar por alguns anos, se puderem arcar com isso, mas os Estados Unidos estão se retirando, ou pelo menos reduzindo seu envolvimento. Você também vê dessa forma? E quão significativo você acha que isso será? How significant do you think this will be? Não.
Acho que é um passo na direção certa. Acho que o verdadeiro impulso para uma retirada completa dos Estados Unidos da Europa virá quando a Rússia conquistar uma vitória militar sobre a Ucrânia, porque isso será visto, e com razão, como uma derrota total da OTAN e exporá as limitações do poder da aliança. Nesse ponto, acho que veremos os Estados Unidos recuarem e se retirarem. Provavelmente deveriam ter se retirado anos atrás, em 1991. Mas você sabe, estar no controle seu mais poderoso é uma droga, é viciante. It's a drug. It's addictive. Let me ask you a question. What is the distance? Deixe-me te fazer uma pergunta. Qual é a distância de norte a sul na Noruega? Qual é o trecho mais longo, do ponto mais ao sul da Noruega até o ponto mais ao norte? 1.300 quilômetros? Eu não saberia. Eu deveria saber disso. Ok, o motivo da pergunta é que estou tentando encontrar uma distância que as pessoas possam entender ou com a qual possam se relacionar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a distância de Nova York até Miami, acredito, é de cerca de 1.100 milhas. Vamos arredondar para 1.400 quilômetros. Essa distância representa toda a Algir na Ucrânia. Represents the entire line of contact in Ukraine. Sorry, my European thinking. Desculpe, meu modo de pensar europeu é em quilômetros, porque acho que, novamente, você mencionou de norte a sul. Sei que é menos de 2.000 quilômetros, mas eu colocaria entre 1.600 e 1.800 quilômetros. Certo. Mas não tenho certeza de quanto isso seria em milhas. Cerca de 1.000, mais ou menos. But yeah, but that would be, let's see, I think 1,600 kilometers. Mas isso seria, vejamos, acho que 1.600 quilômetros são cerca de 1.000 milhas. Então o que estamos vendo aproximadamente é uma linha de contato mais próxima de 1.600 quilômetros do que de 1.300. Mesmo que haja 700 mil soldados distribuídos ao longo dessa linha, não é muito. Não é muito. É preciso concentrá-los em certas áreas. É aí que a Rússia, neste momento, tem uma vantagem em termos de efetivo. E a Ucrânia está lutando para tapar as brechas ao longo de toda essa linha de 1.600 quilômetros. Mas a Rússia, bem, a única ordem que Putin deu aos generais foi minimizar as baixas militares do lado russo. Essa é uma das razões pelas quais eles não estão avançando com ataques em larga escala. Eles estão se movendo de forma mais metódica e lenta, enfraquecendo as áreas com uma combinação de artilharia, drones e bombas planadoras. O acordo que está sobre a mesa neste momento, aquele para o qual Putin apresentou as condições em 14 de junho de 2024, basicamente exige que a Ucrânia e o Ocidente reconheçam que as 5 antigas oblasts da Ucrânia, Crimeia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, são permanentemente parte da Rússia. Elas são território russo, não serão devolvidas nem entregues, e todas as tropas ucranianas e da OTAN precisam se retirar dessas áreas. A Ucrânia deve renunciar a qualquer intenção de ingressar na OTAN, e a OTAN deve se retirar da Ucrânia. Isso está em discussão há mais de 16 meses. E Putin, Gerasimov e Lavrov deixaram claro que se o Ocidente não aceitar isso, a Rússia tomará mais território. E se o povo votar para permanecer com a Rússia, então isso também se tornará território russo, incluindo até mesmo Kiev e Odessa. Então veja, uma coisa é que a Rússia tomará controle militar de Poltava, Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk. Acho que eles também tomarão controle de Kiev e Odessa. Depois realizarão eleições e darão ao povo uma escolha. Vocês querem permanecer com a Ucrânia ou querem voltar para a Rússia? E eu prevejo que todo esse território, por ser em grande parte de língua russa, optará por voltar para a Rússia. Assim a Ucrânia será apenas uma sombra de si mesma. Outra coisa fascinante, eu conversei com o ex-primeiro-ministro Mykola Azarov, que serviu de 2010 a 2014, e ele disse, sabe, quando assumi como primeiro-ministro em 2010, tínhamos 57 milhões de ucranianos vivendo na Ucrânia. He says today that number is 20 million.
Ele diz que hoje esse número é de 20 milhões. Ele afirmou que a Ucrânia sofreu uma perda terrível e a maioria dessas pessoas foi para o exterior. Na verdade, eu disse ao primeiro-ministro, bem, tenho algumas evidências anedóticas para você. Meu dentista nos Estados Unidos é da Ucrânia, e quando minha geladeira quebrou, o cara que veio consertá-la, ucraniano. Então você sabe, eles apareceram na Flórida, e tenho certeza de que estão por toda a costa leste dos Estados Unidos, talvez na costa oeste e na Europa. Mas 37 milhões de pessoas, ou vamos chamar de 35 milhões, que se mudaram e não vão voltar. Sabe, é muito difícil para um país se recuperar disso. Bem, fantástico. Well, Larry, thank you so much. Larry, muito obrigado. Às vezes a gente sente como se estivesse vivendo em um universo paralelo, porque a forma como a mídia retrata o que está acontecendo é bem diferente dos acontecimentos reais agora. Quer dizer, acho que minha grande preocupação é que à medida que os estadunidenses recuam um pouco, os europeus sintam a necessidade de escalar, e os russos fiquem preocupados por terem deixado sua capacidade de dissuasão enfraquecer e precisem reconstruí-la. É como se, sabe, uma tempestade perfeita estivesse se formando para uma confrontação direta. O que, como você disse, o principal motivo para achar que não vai acontecer é justamente porque seria uma tolice enorme. Estaríamos entrando em uma guerra que não podemos vencer. Mas muitas decisões tolas foram tomadas ultimamente. Então essa é a minha grande preocupação, que realmente estejamos caminhando nessa direção. Você tem algum pensamento final antes de encerrarmos? Do you have any final thoughts before we log off? Well, just say, I think what you're doing, and people like you. Bem, eu só quero dizer que acho que o que você está fazendo, e pessoas como você, como The Duran, o podcast com o Nima e o Juiz Napolitano e outros, oferece uma perspectiva alternativa de mídia. Porque a mídia ocidental, e em particular nos Estados Unidos, ficou sob o controle dos oligarcas ocidentais. Sabe, você é jovem demais para realmente se lembrar disso, mas há cerca de 50 anos, quando eu estava terminando o ensino médio, o número de jornais, estações de rádio e emissoras de televisão independentes era enorme. A mídia era, por assim dizer, bastante democrática. Não havia uma pessoa ou um grupo que controlasse e dominasse o espaço midiático. Agora, avançando para onde estamos em 2025, são cerca de 5 corporações nos Estados Unidos que controlam a mídia. E veja bem, escolha o seu tema. É o genocídio em Gaza? É a operação militar especial na Ucrânia, também conhecida como a guerra na Ucrânia? É o iminente ataque americano à Venezuela? Você não encontra em nenhum dos canais de mídia atualmente qualquer tipo de debate, qualquer tipo de contestação genuína sobre essas questões. Observe as pessoas que costumam aparecer nos vários canais do YouTube, falando, por exemplo, sobre a Ucrânia. Você tem Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, Doug McGregor, Ray McGovern, Scott Ritter. Esses têm sido as vozes principais. Eu me considero ligado a esse grupo. Lembro que quando eu participava de programas sobre terrorismo entre 1994 e 2008, sempre havia alternativas. Nunca foi algo unilateral. Na verdade, havia dois lados. E era possível debater livremente a questão, sem que isso se transformasse em uma gritaria. Hoje em dia isso não existe mais. Sabe, o Doug McGregor, de vez em quando antes de o Tucker Carlson ser demitido, aparecia no programa dele para falar sobre a guerra na Ucrânia. Mas agora não há mais outras vozes por aí. E certamente não há vozes na mídia daqui se manifestando sobre essa próxima ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Uma completa mentira baseada em outra mentira. Então, o que você está fazendo é importante porque apresenta uma alternativa fora do controle dessa mídia oligárquica. E eu só quero te parabenizar por isso. Bem, eu agradeço por isso, Barry. Obrigado mais uma vez e espero vê-lo em breve. See you soon.